Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ivete, boa noite. Boa noite, queridos. Pessoal que já entrou, faz um favor para mim. Me avisa se vocês estão me escutando bem, se a imagem tá boa, como é que tá, a iluminação. Faz esse favor aí. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, Rose Lourdes, Marilisa, Marta, boa noite. É um prazer tê-los aqui. Nós vamos estar falando hoje aí sobre o que adoece o coração. Um tema tão importante, né? Um tema atual, sempre atual, né? Coração, né? E ainda mais agora, nos tempos que a gente está vivendo, né? Então, esse assunto me veio em mente para a gente falar sobre esse tema, o que adoece o coração, porque o que a gente vê na prática, gente? Boa noite aí, Castro, boa noite, Heitor. Bom tê-los aqui. O que adoece o coração? Né? A gente está vivendo tempos tão difíceis, tão complicados, né? E o que acontece é que a gente vê que entrou pandemia agora numa reta mais final. Graças a Deus o número de óbitos pelo vírus diminuiu bastante. Mas o que a gente viu nesse período de pandemia, o que a gente vê desde sempre, é que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte, tanto no Brasil quanto nos países ocidentais, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, porque na verdade, o que a gente vai ver aqui durante a nossa live, é que essas doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio e o AVC, né, que é o derrame, são doenças totalmente evitáveis, né? Então, quando você vai procurar um médico, um cardiologista, para ver se está com problema no coração, você já tem que saber que muito do que você precisa fazer é por tua conta. São decisões que você tem que tomar no dia a dia, escolhas que você tem que fazer no dia a dia, para que você possa proteger o teu coração para que ele não adoeça. Então, a gente colocou o que adoece o coração, porque eu vou falar sobre temas, sobre fatores, que a gente chama de fatores de risco, que levam a pessoa a desenvolver um problema no coração. A gente sabe que a maioria das vezes, a pessoa quando tem um infarto, por exemplo, ou tem um AVC, ela não desenvolve isso aí de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que a artéria entope, a artéria do coração ou a artéria do cérebro. Ela é uma artéria que vem adoecendo com o passar dos dias, dos meses, dos anos, até que um dia ocorre uma trombose aguda, uma obstrução aguda da artéria, e aí falta o sangue com oxigênio e nutrientes, e aquela região ali ocorre uma necrose, morte celular, no caso do coração um infarto do miocárdio, no caso do cérebro um derrame, um AVC. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, não só isso, mas pontuar outras doenças cardiovasculares, mas o que faz adoecer o coração e o que a gente tem que fazer, tomar de medidas para tentar prevenir e evitar isso, né? Boa noite a todos aí, Márcio, boa noite, Carmen, minha sogra querida. Vamos lá, gente. Então, assim, evolução. Quais são as principais doenças do coração? Só para a gente pontuar. Hipertensão arterial, que é uma doença extremamente comum. A maioria da população no Brasil hoje, uma boa parte da população no Brasil hoje tem hipertensão arterial. Muitos não têm nem conhecimento que tem. Outros têm conhecimento que tem pressão alta, mas não valorizam, não procuram atendimento, não tratam e ficam com a pressão descontrolada, pressão elevada, durante muito tempo, até que um dia desenvolve uma complicação, um infarto, um AVC, uma insuficiência renal, uma perda da visão, uma insuficiência cardíaca, né? Então aí a gente tem a doença coronariana, que é a obstrução crônica ou aguda, no caso, pode acontecer cronicamente e depois agudamente no caso do infarto, né? Que é das coronárias, artérias que irrigam o coração. A doença cerebrovascular, que a gente já falou, o AVC, que é quando ocorre uma trombose por conta de uma doença aterosclerose, uma doença por obstrução de placas de gordura, na maioria das vezes, das artérias do cérebro. Doença arterial periférica, mesma coisa, porque a gente está falando de aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias, a gente está falando de doença crônica inflamatória silenciosa, que acontece a nível de todas as artérias do corpo. Então, assim como acontece nas coronárias, acontece nas artérias do cérebro, acontece também nas artérias dos rins, nas artérias que irrigam os olhos, acontece em todas as partes, nas artérias dos membros inferiores. Quando a gente fala doença arterial periférica, a gente está falando também doença vascular
principalmente a nível de membros inferiores, mas também doença carotídea, doenças da aorta, que é a principal artéria do corpo, que é aquela artéria grande, aquele tronco que sai, aquele tubo grande que sai do coração, que vai irrigar todos os órgãos, mandar os ramos para irrigar todos os órgãos. Aí a gente tem a doença reumática, que é mais uma doença relacionada à doença valvar, das válvulas do coração. A gente tem a cardiopatia congênita, que é mais rara, que é quando a pessoa nasce com problema do coração, uma situação mais rara, bem rara, comparado à população geral. Cardiopatia alcoólica relacionada com o álcool, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Cardiopatia chagásica relacionada com doença de Chagas, que hoje na nossa população é mais controlada, mas nas regiões de endemia é muito comum ainda, principalmente em região de Nordeste, Centro-Oeste, Norte, ainda é uma endemia, tá? E atualmente no mundo hoje que a gente está vivendo, cardiopatias secundárias a infecções, principalmente hoje relacionado com o vírus Covid. A gente fala que a miocardite é uma inflamação aguda, não da artéria, do músculo, também acontece inflamação da artéria. A gente vai comentar um pouquinho, mas é mais inflamação do músculo do coração, podendo gerar até, em casos graves, uma insuficiência cardíaca. Tá? Uma insuficiência cardíaca até grave, né? Com necessidade, às vezes, numa situação extrema, até necessidade de fazer transplante do coração. Né? Fatores de risco para doença cardíaca, a gente tem vários, e aí que eu quero tocar um pouco no assunto, que o que adoece o coração é nesse sentido mesmo. Percebam que a grande maioria das coisas que a gente vai pontuar são evitáveis, ou seja, depende das tuas decisões, das tuas escolhas diárias que vão determinar se você vai desenvolver esses problemas, essas doenças e lá na frente ter um infarto, um AVC ou não. Então, por exemplo, hipertensão arterial, que é a pressão elevada cronicamente, diabetes, problemas de dislipidemia, que a gente fala, que é alterações do perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo elevado, colesterol elevado, HDL, colesterol com colesterol baixo, tudo isso aí vai aumentando o risco cardíaco. Obesidade, sedentarismo, falta de atividade física, a gente sempre comenta sobre isso, tabagismo, vamos falar um pouquinho sobre o cigarro, histórico familiar, questão genética, que eu sempre comento que a questão genética são casos mais raros, 10 a 15% dos casos você pode atribuir a questão genética, ou seja, 85 a 90% dos casos depende das tuas escolhas, né? E se você tem um histórico familiar, aí mesmo que você tem que dobrar os teus cuidados, né? Etilismo, indiretamente, não diretamente, mas indiretamente, existe uma coisa chamada cardiopatia alcoólica, que é uma doença crônica no coração, em que o coração vai perdendo potência e contratilidade cronicamente por conta do excesso de álcool durante a vida da pessoa. Uma cardiopatia de origem alcoólica. O álcool é que acaba causando essa doença, que é irreversível. E também, em casos avançados, não tem muito tratamento. Tratamento medicamentoso, mas não tem muito o que fazer. Né? A qualidade de vida da pessoa cai muito quando ela desenvolve essa cardiopatia dilatada, porque ela perde potência no coração dela e dificilmente ele recupera. Né? E aí outras causas, cardiopatia... o fator estresse que a gente vai falar também um pouquinho aí, o fator emocional, estresse, nesse período de pandemia, o fator estresse, o fator ansiedade explodiu no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil foi uma coisa que surpreendeu de forma negativa, porque o Brasil foi um dos países que foi considerado um dos países mais ansiosos, é um dos países que é campeão mundial de uso de medicamentos para ansiedade, antidepressivos, ansiolíticos e antidepressivos, síndrome do pânico, explodiu casos desses de ansiedade e síndrome do pânico aqui no Brasil, nesse período aí da pandemia. E aí entra outras questões, né? Deficiências hormonais, por exemplo, problemas de tireoide, hipotireoidismo, andropausa, que é quando o homem atinge ali a faixa de 50 anos para cima por deficiência de testosterona, menopausa na mulher, depois que ela entra também nessa faixa aí de menopausa, por volta dos 45, 50 anos, que ela perde a proteção desses hormônios esteroidais, principalmente o estradiol e a progesterona, tudo isso vai aumentando risco de doença cardiovascular, né? Agora, isso que é interessante que eu ia falar, praticamente todas essas situações são evitáveis, apenas a questão genética é uma questão que você não tem como mudar, um fator hereditário, e a questão de infecções pode acontecer, você pode desenvolver infecção e ter uma evolução desfavorável. E a gente já comentou em outras lives falando sobre a importância de suplementação, de manter uma imunidade adequada, manter exercício físico, uma alimentação adequada, que você mantém a tua imunidade fortalecida e diminui o risco de doenças gerais, de um modo geral, né? De adoecer. A gente viu isso muito claramente na pandemia, que muitas pessoas tiveram Covid e evoluíram muito mal,
E aquelas que não evoluíram muito mal para óbito, evoluíram bem, mas ficaram com aquele quadro arrastado de síndrome pós-Covid, com um monte de sintomas dos mais variados, desde sintomas neurológicos até sintomas de cansaço, até sintomas de arritmias no coração e outras questões intestinais e por aí vai. Porque o Covid ele vem e inflamou o organismo inteiro, né? E às vezes já era um organismo que já estava ali debilitado, já estava ali no limite e por conta de uma infecção aguda acabou sendo uma sobrecarga grande, uma inflamação aguda grande no organismo, um estresse oxidativo importante acabou fazendo com que a pessoa ficasse muito sintomática nas semanas e nos meses subsequentes à infecção, né? E aí é o que eu quero comentar aqui, gente. Nós nos boicotamos. E é nessa questão que eu quero tocar nessa live aqui e depois eu tenho intenção de fazer outras lives comentando sobre isso. Nós somos os nossos maiores adversários, pessoal. A gente é que faz essas escolhas erradas e a gente acaba adoecendo. A gente faz coisas que no primeiro momento a gente acha que não vai fazer mal, mas lá na frente a gente paga o preço, a gente se arrepende e fala, putz, mas eu não devia ter feito aquilo, agora eu vou me cuidar, e muitas vezes, às vezes, já com sequelas, já com alterações, já crônicas e que são irreversíveis. Então, por que a gente não cuida antes? Evita, previne. Prevenir é o melhor remédio, né? E aí, no Brasil, aqui alguns dados que eu queria colocar para vocês. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de morte, como eu já falei. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem infarto. Existe uma coisa chamada cardiômetro, depois se vocês quiserem, vocês entrem aí na internet mesmo, procurem. O cardiômetro ele é uma ferramenta utilizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, da SBC, que vai colocando os dados de óbitos por doenças cardiovasculares diariamente, mensalmente e anualmente. E eu estava até vendo agora há pouco, a estatística mostra que hoje, apenas hoje, 905, 910 pessoas até o momento morreram de doença cardiovascular, tá? E é mais ou menos essa estatística mesmo, mais ou menos 1.000 pessoas por dia no Brasil morrem por doenças originárias de doenças cardiovasculares, seja um infarto, seja uma insuficiência cardíaca, uma arritmia qualquer, causa a morte da pessoa, né? E os dados mostram que os números do início do ano até hoje, dia 4 de julho, já morreram mais de 204 mil pessoas de causas cardíacas. Então é um número alarmante, é um número assustador, né? Considerando que isso aí corresponde a 45% mais ou menos de todos os óbitos do mundo. 45% mais ou menos está relacionado a causas cardiovasculares, né? E dessas aí, 30% é infarto agudo do miocárdio. Então, assim, nós estamos falando de julho, né? Nós estamos falando de julho. A média é mais de 300 mil pessoas no ano morrem de infarto. Mais de 300 mil, chega a 350 mil mortes por ano por causas cardiovasculares. 350 mil. Olha como que é assustador esses números, né? E isso a gente pode ver no dia a dia. Pessoas, a gente vê aí, um fulano morreu, perto da gente a gente vê, semana passada, semana retrasada, morreu alguém de infarto súbito, uma morte súbita, uma pessoa de infarto súbito. A gente tem que saber o seguinte, quando a pessoa tem um infarto, uma oclusão de uma artéria do coração, muitas vezes não dá nem para ir para o hospital. De cada 10 pessoas que infartam, a metade morre antes de chegar no hospital, porque ele tem uma oclusão aguda da artéria, ele faz uma arritmia maligna, uma arritmia grave, e o coração dele para de bater, para de bombear o sangue e a pessoa morre. Tem uma morte súbita, que a gente fala. E muitos dos que chegam no hospital muitas vezes não conseguem dar tempo de socorrer. Então você vê como que a mortalidade é elevada, principalmente se não forem tomadas providências corretas. Tá? Então esses números são de uma certa forma assustadores, né? E aí vamos passar aqui adiante, né? Olha aqui, ó, um dado do IBGE, falando agora sobre um pouquinho pontualmente sobre os fatores de risco, né? Os fatores que fazem o coração adoecer, né? E aí a gente fala, quando eu falar coração aqui, entendam o corpo como um todo, tá? Porque se está adoecendo o coração, está adoecendo o corpo como um todo. Não existe uma coisa que vai adoecer especificamente o coração. Quando a gente está falando do coração, a gente está falando que indiretamente ou diretamente vai atender, vai assistir, vai lesionar outras células do corpo e vai lesionar outros órgãos também, vai adoecer outros órgãos também. Então, no caso do sedentarismo, olha só, 47% dos brasileiros são sedentários. E quando a gente pega aqui os jovens, o número é maior ainda.
na população jovem, o número de sedentários chega a 80%. Olha que absurdo, né? E assim, o sedentarismo é um fator de risco para aumentar a mortalidade de todas as doenças, não só do coração, mas adoecer todos os órgãos, cérebro, aumento de risco de Alzheimer, de Parkinson, de câncer, de doenças intestinais, de doenças osteoarticulares. Precisa falar, eu não posso porque eu tenho dor no joelho, eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no joelho, eu não posso caminhar, não posso fazer exercício nenhum. E a pessoa não faz, ela engorda ou fica mais obesa e aí sobrecarrega mais ainda a sua coluna, o seu joelho, ou seja, vai piorar o problema. Então, o exercício é uma coisa que a gente tem que fazer. O sedentarismo é uma coisa que a gente tem que combater veementemente. Mas eu não consigo fazer atividade física, as pessoas têm que colocar isso como prioridade, gente. Né? Porque o sedentarismo ele adoece o coração e todos os outros órgãos, né? E a mortalidade do sedentarismo ele é 2 vezes maior do que a obesidade. Uma coisa leva a outra. Mas o sedentarismo ele mata mais, 2 vezes mais do que a própria obesidade. Se você é obeso, mas faz atividade física, você diminuiu já 50% o risco de você morrer. Olha que coisa interessante, né? E tem um estudo até que foi feito na Universidade de Cambridge, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, de 9,2 milhões de mortes na Europa, isso foi no ano de 2020, 2021, de 9,2 milhões de mortes na Europa, 337 mil foram atribuídos a pacientes obesos e 676 mil pacientes sedentários. Então você vê a gravidade como que amplifica o risco de morte o sedentarismo. Aí, causa evitável. Entrando na questão do tabagismo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no Brasil e no mundo todo. Ou seja, se você parar de fumar, você diminui o risco de morte por várias doenças, não só por conta de infarto, mas também diminui o risco de câncer de pulmão, câncer em outras partes do corpo, como câncer de trato digestivo, de esôfago, de estômago, de boca, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo também, principalmente países ocidentais, né? O que a gente chama de enfisema pulmonar, bronquite crônica. E nesse período aí da pandemia a gente viu as consequências para quem tinha problema pulmonar já prévio, sofreu muito mais do que aquelas pessoas que não tinham, que tinham um pulmão saudável. Então, nesse caso aqui, o tabagismo mostrando de forma impressionante como ele detona com a saúde da pessoa. E assim, hoje, gente, não tem nem dúvida, né? Por falar o quê? De cigarro. Hoje, acesso à informação é a coisa mais fácil que tem, então todas as pessoas têm fácil acesso para saber que o cigarro faz mal. Então, por que continuar fumando? Ah, porque me dá prazer. Pô, mas arruma outra forma de prazer que não prejudique teu corpo, não prejudique teu coração, não te cause um infarto, não te cause um câncer. Porque depois que aparece, fica difícil de tratar. Por que não agir antes, antecipar o problema? Né? A gente sabe que tem a questão do vício, da dependência química, com a questão do nicotina e dessas outras substâncias tóxicas. Tudo bem, mas aí você tem que procurar ajuda. Hoje existem medicamentos para ajudar a combater o vício e a vontade de fumar. Existem ansiolíticos, existem várias coisas que você pode fazer para lutar, para conseguir resistir a esse vício e ficar livre. Né? E a gente sabe que aquele período inicial ali, quando você para, é difícil, mas depois que você passa aquela fase, o teu organismo se desintoxica e se habitua a ficar sem, depois você fica livre disso. E a gente sabe que isso não é tão simples assim, mas você precisa combater isso, você não pode se conformar. E uma coisa que me chamou a atenção, semana passada, um paciente foi lá na minha clínica, no consultório, e perguntou: poxa, eu achava que o cigarro era só relacionado a problema no pulmão, e não sabia que causava problema no coração. Aí olha só como é que é a coisa séria. Porque o cigarro é uma das principais causas evitáveis de infarto. Se você parar de fumar, você já diminuiu aí 20, 30% de chance de ter um infarto. Eu tive um paciente que tinha 29 anos e ele infartou e foi só por causa do cigarro. No caso do cigarro, ele aumenta o risco de morte em jovens porque ele não dá nem tempo de formar placas de gordura, que é o que acontece na maior parte das vezes, que é a aterosclerose, acúmulo de gordura crônico nas artérias, até que um dia ocorre uma trombose. Isso é a fisiologia normal no caso do infarto. Mas no caso de um tabagista crônico, ele causa uma trombose aguda mesmo sem placa. Ele causa lesão aguda nas artérias mesmo sem ter uma plaquinha de gordura ali. Então você vê a gravidade do negócio, da questão do cigarro. Você faz um cateterismo de um cara que está infartando, que fuma, é só trombo, é só coágulo, está cheio de coágulo, como se o sangue dele tivesse engrossado todo dentro da artéria.
E aí causa necrose ali, porque não passa o sangue, né? Então, isso tudo a gente tem que tentar entender, gente, que é evitável. A questão do álcool. O álcool, como eu falei, indiretamente ele causa problema no coração, principalmente na questão da cardiopatia alcoólica crônica, não um infarto diretamente, mas indiretamente sim, porque ele é um fator de risco para hipertensão e outros fatores. Então ele acaba sendo um fator de risco também. E a bebida alcoólica aumentou muito nesse período de pandemia. As pessoas ingerem álcool muito maior quantidade do que era o normal. Então acaba adoecendo e causando problema no coração também, né? E aí outras questões, uso de drogas e outros fatores, né? E aí, gente, olha só, a gente vai então entender que esses fatores, cigarro, bebida, aí outra coisa, cigarro eletrônico, a gente também já fez uma live até falando sobre isso. Cigarro eletrônico é uma ilusão. Achar que cigarro eletrônico é uma coisa inofensiva é uma ilusão sem tamanho. As indústrias do cigarro, do tabaco, elas perceberam que as pessoas estavam fumando menos, já tinham percebido que o cigarro causava muitos males, então não adiantava ficar na mesmice de querer fazer as pessoas fumarem o cigarro tradicional, né? Que antes era uma coisa moderna, uma coisa para as pessoas, era um charme. Depois perceberam que isso aí era uma ilusão. Hoje eles têm formas mais sedutoras de enganar as pessoas, de iludir as pessoas. Então tem lá o vapor, que são os cigarros eletrônicos, o narguile, que a pessoa fuma como se fosse uma coisa que não tem perigo nenhum, é muito tóxico, da mesma forma, se bobear, mais tóxico ainda do cigarro. Até porque as pessoas fumam, às vezes, no dia a dia, até maior quantidade que se estivesse fumando um cigarro. E como não tem aquela coisa da discriminação, então hoje o que a gente vê mais jovens nas baladas fumando esse negócio, e achando que isso aí não vai ter problema nenhum. Lá na frente a gente vai ver as consequências, né? Aí a gente entra nessa questão, não vou conseguir falar sobre todos, porque o assunto é muito amplo, mas a gente vai entrar na questão das emoções, né? Da questão da ansiedade, do estresse, né? Aí a gente fala aqui, olha só, existem fatores que você pode ter que vai proteger o teu coração. Pessoas que fazem meditação, pessoas que fazem yoga, pessoas que fazem essas coisas de relaxamento, técnicas de relaxamento, né? Pessoas que procuram ler livros, né? Livros de autoajuda, essas coisas todas ajudam no sentido de prevenir doenças cardiovasculares, está provado já. E o contrário, né? Fatores estressores, ansiedade generalizada, isso que no período de pandemia foi uma coisa absurda que aconteceu. A gente observou que aumentou muito doenças cardiovasculares. Já estava isso antes da pandemia, já era claro, mas agora amplificou demais. Aumentou muito a incidência de infarto, aumentou muito a incidência de hipertensão arterial descontrolada, pessoas que nem eram hipertensas e agora estão hipertensas por conta do fator estresse, fator ansiedade. Aconteceu muito no pronto-socorro, nos pronto-socorros, nos consultórios médicos, as pessoas chegaram com a pressão descontrolada. Mas por quê? Por causa da ansiedade, do estresse. Muitas vezes o que tinha que tratar era a ansiedade, o estresse, não necessariamente a hipertensão. Em alguns casos, sim, precisava de tomar medicamentos. Mas o fator estresse e ansiedade era o fator principal e isso a gente está vendo até hoje. E isso principalmente em jovens também. E o que a gente viu nessa pandemia, por conta das doenças infecciosas aí agora, entrando na questão do Covid, aumentou muito arritmias cardíacas, aumentou muito a hipertensão arterial, aumentou muito a questão do infarto. Não só pela questão de pessoas que já tinham doenças crônicas nas artérias coronárias, mas desenvolveram, pelo conta do estresse, da ansiedade, pela inflamação aguda das artérias, infarto agudo do miocárdio, mesmo que não tivesse doenças prévias, doenças coronarianas prévias. Então você vê a importância da gente estar se prevenindo, se cuidando, evitar de adoecer, e se adoecer a gente está com o nosso organismo condicionado, preparado para combater, seja lá o que for, um vírus, uma bactéria, o que for, né? A depressão é um fator de risco específico, isolado para doença cardiovascular. Não só para isso, para câncer, para Alzheimer, para AVC. Por quê? Porque causa inflamação. E o que acontece no corpo quando você está estressado, com raiva, triste, muito nervoso, não consegue se controlar? Você libera no organismo substâncias, hormônios, que em excesso são prejudiciais. Eles são hormônios essenciais para a saúde, mas que em excesso são prejudiciais. Por exemplo, adrenalina, um hormônio essencial para a nossa saúde. Quem não gosta de ter um pouco de adrenalina? O cara que fala, eu gosto de adrenalina, sou movido a adrenalina, faz atividade física, aqueles esportes radicais, movido a adrenalina. Aquilo ali é uma coisa pontual, aguda ali, dá uma descarga adrenérgica ali, a pessoa fica alucinada, fica legal. Beleza, isso aí não tem problema nenhum. O problema é quando você tem uma descarga adrenérgica de adrenalina, de outros hormônios, que
são aceleradores no organismo e bota o coração para trabalhar acelerado, a pressão fica elevada, todo o corpo começa a trabalhar no 220. Imagina isso aí cronicamente, durante dias, durante semanas, durante meses. Não só adrenalina, mas cortisol. Aí pela questão alimentar, que a pessoa começa a comer tudo errado, pela questão da ansiedade, começa a beliscar e comer tudo errado, liberação de insulina em excesso. Então esse excesso de hormônios que são muitas vezes catabólicos, eles vão começar a envelhecer a pessoa e vai adoecer o organismo e o coração. Então excesso de hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, insulina, e em contrapartida queda de hormônios fundamentais como dopamina, serotonina e outros hormônios, T3, que é o hormônio da tireoide, melatonina, DEA, a própria testosterona que cai muito no período do estresse e de ansiedade, essas coisas, a testosterona vai lá, fica em níveis muito baixos, porque o organismo começa a priorizar a sobrevivência e deixa a testosterona, que é o hormônio de reprodução, de lado. Então as pessoas que estão estressadas, eu pego homens de 30 e poucos anos com testosterona no pé, com testosterona com valores de um cara de 60, 70 anos. Isso a gente vê direto, né? Então, esse desequilíbrio todo cronicamente vai adoecer a pessoa, vai causar lá na frente um problema cardíaco, vai causar outros problemas. Então, novamente, são coisas evitáveis. Ah, mas eu não consigo controlar minha ansiedade, meu estresse. Beleza, então você tem que procurar ajuda. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um médico endócrino para ver a parte hormonal, vai procurar o cardio, mas não deixe de procurar ajuda. Não deixe, e também não fica colocando todas as suas fichas no ansiolítico, no antidepressivo, porque não é por aí. A solução não está aí. Né? Então, lógico que esses medicamentos, num curto prazo ali, para aliviar os sintomas e para dar condições da pessoa começar a ter um mínimo de autocontrole, sim, são essenciais. Mas você não pode colocar isso aí como uma muleta em que você vai se apoiar e vai ficar vivendo disso o resto da vida. E é uma coisa que eu não consigo conceber um jovem que fica tomando 2, 3, 4 ansiolíticos, antidepressivos e não consegue fazer o que precisa fazer feito para se livrar disso. Precisa ter mudanças de hábitos, melhorar a qualidade da alimentação, fazer atividade física, dormir mais cedo, escolher melhor as coisas que você vai fazer na sua vida, de repente evitar projetos que vão te estressar mais. Ter qualidade de vida, muitas vezes você vai ter que dar um passo para trás, gente. Às vezes você vai ter que recusar uma proposta de emprego, alguma coisa que você vai ganhar muito dinheiro, mas vai acabar com a tua saúde. Evita isso. Ah, mas vou ganhar muito dinheiro, mas vou viajar, não vou dormir direito. Porra, mas vale a pena? Não vale a pena. Você vai ficar lá na frente, vai estar doente, vai estar rico e doente, gastando tudo que você ganhou, vai estar gastando em doença, em internação, em remédio, né, em tratamento. Né? Vamos lá. Aqui está perguntando ali, a Rose, triglicerídeo de colesterol alto perde a testosterona, deixa com níveis muito baixos. Mais alto mesmo, tipo triglicerídeo, 1840. Esses níveis de colesterol que você está falando, triglicerídeo, esses níveis são níveis muito elevados. Nesses casos aí não tem nem o que ver, tem que tratar de forma agressiva, né? Mas aí tem que ver também se tem doenças metabólicas, hormonais, que estão causando esses níveis elevados de colesterol. Muitas vezes problemas de tireoide, muitas vezes problemas hormonais, menopausa, andropausa, sim, causam alterações no perfil lipídico, sim, e devem ser tratados conjuntamente, tá? Vamos lá. Então, assim, as emoções, estresse, ansiedade podem causar aumento da pressão arterial, como eu já comentei, podem causar risco aumentado de infarto. Imagina uma pessoa que tem lá uma artéria com obstrução de 80%, e agora ela está com estresse, o coração dela batendo muito acelerado, a pressão muito alta, sobrecarregando o coração e ele está recebendo menos sangue, porque está com obstrução lá de 80%. Vai ter dor no peito, vai ter problemas, pode causar até um infarto agudo, porque vai causar uma ruptura da placa lá que está causando obstrução, vai causar um infarto nele. Então, aumenta muito o risco de causar um problema grave no coração. Arritmias cardíacas, para quem tem arritmias ou tem predisposição a ter arritmias, seja lá por qual fator for, hipertensão ou doença reumática ou qualquer doença, ou mesmo doença isquêmica, obstrução da artéria do coração, pode ter arritmias que são aumentadas, potencializadas por conta do fator estresse, ansiedade, essa questão toda, né? A própria depressão. Né? E aí eu vi uma frase aqui que eu achei bem interessante, né? Olha só, a ciência começa a explicar os sentimentos, como os sentimentos podem proteger ou piorar a saúde cardíaca. Olha que interessante que eu vi aqui. O coração é o símbolo das emoções, olha que legal. E é como se todos os nossos sentimentos passassem por ele e nele deixassem as suas marcas, as boas e as ruins. Olha que interessante, a gente vai falar um pouquinho aqui na frente sobre isso.
e eu vou me estender um pouco mais nas próximas lives sobre esse assunto, porque isso aí, cada vez mais eu estou envolvido com isso aí. Porque não é só esses fatores que a gente está pontuando aqui, tem mais coisa, tá, gente? Tem muita coisa, aliás, né? Que muitas vezes a medicina não aprofunda muito, ou aprofunda, mas fica com um pouco de resistência, né? Que a gente vai comentar um pouquinho na frente, né? Quando a gente está estressado, nervoso, não só altera esses hormônios todos, mas aumentando o nível de insulina, como eu falei, vai aumentar o risco de resistência à insulina, consequentemente sobrepeso, consequentemente obesidade, consequentemente alterações de colesterol, triglicerídeo, então vira uma bola de neve, vira um círculo vicioso que você precisa cortar. Senão, é aquelas pessoas que cada ano que passa engorda 1, 2 quilos, daqui de 5 anos está com 10 quilos a mais. E isso aconteceu de forma acentuada nas pessoas quando, nesse período de pandemia, as pessoas engordaram 10 quilos, coisa que muitas vezes levava 10 anos, e engordaram 10 quilos em 6 meses, em 1 ano. Absurdo, total. E para você recuperar o teu peso, você ganhou 10 quilos em 6 meses, 1 ano. Para você recuperar o teu peso, você vai levar, às vezes, 2 anos, 4 anos, 5 anos, se é que você vai conseguir recuperar o teu peso. Né? Então, assim, isso é muito sério, gente. A gente não pode brincar com o que a gente come, a gente não pode brincar com sedentarismo, a gente não pode brincar com esses vícios de cigarro, bebida alcoólica, essas coisas. Eu não estou falando de não beber nunca mais. Eu estou falando de você ter moderação e evitar, né, os exageros, os excessos, que é o que mais me incomoda, que eu vejo isso aí, as pessoas fazendo isso de uma forma muito negligente, muito como se não tivesse problema algum ou se não fosse uma coisa tão séria, né? Aqui está comentando aqui, Naivert, perguntando sobre a vitamina K2, ajuda a eliminar a placa nas artérias. Com certeza sim, a vitamina K2 é uma vitamina poderosa, que tem sido muito estudada, ela tem sido estudada a nível internacional, muitos estudos mostrando o benefício de proteção vascular e diminuição de formação de placas de gordura, de calcificação nas artérias, por conta de ter presença de vitamina K2 nas artérias. Então, normalmente a gente repõe a vitamina D associada a K2 e o magnésio. Essa tríade aí é poderosíssima para a proteção das artérias, das coronárias, das artérias cerebrais, do corpo inteiro. Tá? E aí vamos seguir aqui então, gente, olha só. E aí, a correria do dia a dia, o luto, a insatisfação com o corpo, problemas na vida amorosa, no trabalho, isso aí tudo são coisas que a gente passa no dia a dia, infelizmente, né? Como é que você não vai ficar estressado, ansioso com o luto de algum parente, um ente querido? Não tem como. Mas a vida tem que seguir. Você não pode parar a tua vida por conta da perda de um ente querido. Infelizmente, por mais que seja uma coisa muito dolorosa, a vida segue. E eu já falei em outras lives, o verdadeiro sentido da vida. Não adianta, nós temos um propósito aqui nessa vida. E cada um tem o seu tempo aqui. Um dia vamos ser nós que vamos estar partindo daqui. Né? E aí é aquela coisa que eu já falei, aonde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Né? Isso é o que importa. Né? Então o que a gente tem que fazer é viver uma vida correta aqui, valorizar esse corpo, esse templo que foi nos dado, esse, como diz na Bíblia, o tabernáculo. Né? Deus nos deu esse corpo, então a gente tem que cuidar dele da melhor forma possível, não só da parte física, do que a gente está comendo, do que a gente está botando para dentro de nós, mas da parte espiritual e da parte emocional. A gente tem que colocar filtros, a gente tem que criar formas, mecanismos de botar escudos para que não deixe entrar um monte de porcaria na nossa boca em termos de alimentação, um monte de porcaria na nossa mente em termos de informação e de conselhos e conversas e conhecimentos que às vezes não leva a nada. E a parte espiritual, obviamente, principalmente, né? Porque senão a gente vai se perdendo. Né? Eu tive recentemente um paciente que acabou se separando e só depois que ele se separou que ele se deu conta que perdeu a esposa e que os filhos agora não vai poder mais viver com os filhos. E na hora que ele se deu conta e foi correr atrás, já era tarde demais. Como é que fica isso? Então por que precisa chegar nesse ponto? E agora o cara está retomando sua vida, mas como é que fica isso? Por que a gente precisa deixar a casa cair para a gente correr atrás do prejuízo depois, e muitas vezes de forma irreversível? No caso de um câncer, por exemplo, no caso de um infarto agudo que destrói o coração, de uma miocardite que detona com o coração, né? No caso de um AVC que deixa a pessoa numa cama, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter uma atitude mais proativa no sentido de proteger o nosso corpo, a nossa mente e o que entra na parte espiritual também, o que a gente está se alimentando dessa parte, né?
Vamos seguir aqui rapidão, porque é muita coisa e para a gente não ficar com a live muito extensa. Olha só, gente. O estresse ele pode acontecer de forma crônica, como a gente já comentou, né? Imagina, as pessoas já viam uma batida forte antes da pandemia. Inflação e desemprego e não sei o que lá, e estresse de trabalho, na família, e sobrecarga e um monte de coisa. Aí veio a pandemia, aí foi a gota d'água para muita gente, né? Porque a vida já não estava muito organizada, não estava muito arrumada, né? E aí a gota d'água, e a pessoa entra em desespero, entra em parafuso, né? E acaba adoecendo de fato, né? E existe uma forma aguda, que são aquelas pessoas que por um estresse agudo, ela causa um infarto, uma oclusão aguda de uma artéria por conta do estresse agudo. Isso pode acontecer, às vezes pessoas que sofreram um assalto, alguma coisa, uma emoção muito forte, elas acabam tendo um infarto. Então até isso aí a gente tem que se policiar, né? Normalmente são emoções ruins, emoções fortes, ruins, que pode causar um infarto agudo numa pessoa que não tinha aparentemente um risco antes de ter esse fator aí, esse evento agudo, né? Mas pode acontecer, embora ainda bem que isso aí é uma coisa bem rara, mais rara de acontecer, né? Vamos seguir adiante aqui. Olha o que fala aqui: o estresse faz parte da vida e ele é praticamente impossível de eliminar. É exatamente isso. Então, assim, a gente vai ter que lidar com o estresse. E o estresse, estudos mostram que o estresse, de uma forma mais administrável, de uma forma que você consiga gerir bem, é normal e é necessário. Você não tem como não ter estresse, senão eu não tenho vontade de sair de casa. Se eu não tiver estresse de eu ter que sair para trabalhar, para pagar minhas contas, não tem como eu fazer nada. Eu vou ficar dentro de casa sem fazer nada. Não existe isso. Nós temos que ter um pouco de estresse, um pouco de fatores que nos obriguem a sair da cadeira e tocar a vida, trabalhar, produzir, e levar conhecimento para as pessoas, ajudar o próximo e tudo isso aí, né? Então um pouco de estresse é necessário. O problema é que a gente se deixou consumir, se deixou levar, ou a gente mesmo criou mecanismos em situações em que a gente abraçou muita coisa ao mesmo tempo, se sobrecarregou, e aí não tem jeito. A gente fica sobrecarregado no trabalho, em casa, no que quer que seja, e aí a gente fica estressado, porque 24 horas é para todo mundo. Por que uns conseguem lidar bem e outros não? Porque às vezes tu tá sobrecarregado de coisa para fazer, de trabalho, de um monte de coisa que tu tinha que resolver e não resolveu ainda, né? Situações em casa, com os filhos, situação no trabalho que você fica procrastinando, já devia ter resolvido, né? Então tudo isso aí acaba fazendo com que você adoeça, e o coração, por tabela, adoeça, né? Então, assim, gente, aquilo que eu já falei sempre, vou só comentar rapidamente, né? A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter um sono saudável, a gente precisa nos obrigar a dormir 6 a 8 horas por dia, a gente tem que tentar deitar mais cedo, tem que obrigar o nosso corpo a fazer atividade física, criar o hábito de fazer atividade física, nem que seja de manhã cedo. Criei o hábito agora, eu tenho criado o hábito de acordar cedo para fazer atividade física, seja pedalar, seja ir para academia, e isso para mim está sendo maravilhoso. Eu tenho tentado dormir mais cedo e estou acordando bem cedo, não atrapalha meu dia, meu rendimento em casa, não perco tempo de estar com minhas filhas, porque eu fico com minhas filhas no final da tarde, à noite, né? E eu não atrapalho meu dia a dia. E no final da tarde, que está meio cansado, você já fez exercício de manhã cedo. E quando você faz exercício de manhã cedo, você rende muito melhor o teu dia. Quem faz atividade física de manhã cedo, você consegue falar isso de forma escancarada. Traz um bem-estar danado, liberação de endorfinas, que causam uma sensação de bem-estar para o dia todo. Então tem muitos benefícios você fazer atividade física pela manhã, né? Escolha bem a questão da alimentação, a gente já falou sobre isso. Exercitar a mente para coisas boas, né? Meditação, yoga e várias outras coisas. Leitura de livros bons, leitura da Bíblia, ouvir músicas que trazem paz no coração, né? Músicas gospel, por exemplo. Eu me relaxo muito quando eu ouço música gospel, minha esposa também. A gente criou esse hábito em casa, graças a Deus, né? E agora, já na parte final da live, a gente já está aí com quase 40 minutos de live. Entrando na parte final, e eu já adianto para vocês que eu quero estender isso aí. A gente vai já fazer outras lives aprofundando mais essa questão do coração, no que fazer para a gente proteger o nosso coração. Aí não mais o que fazer para adoecer, mas proteger o nosso coração. E aí, aqui uma pergunta que eu achei interessante aqui quando eu estava pesquisando: o que é o coração no sentido espiritual? Olha só, na Bíblia o coração é um símbolo de interiorização, de sabedoria, de inteligência e de amor. Olha que interessante, né? Entre os hebreus lá, o coração é uma forma de vivência espiritual e um símbolo de controle dos pensamentos, das ações e da vida. Então você vê que o coração é o órgão principal
difícil a gente falar que é o órgão principal, né? Porque o cérebro também é rim, fígado, os olhos, não tem como falar que é o principal. Mas o coração é um dos principais, porque ele é a bomba que bombeia o sangue para todos os órgãos. Se não tiver coração, não tem como ter vida, né? Então o coração é um órgão fundamental à vida, assim como muitos outros órgãos também. Mas como eu sou cardiologista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então o coração, ele é um órgão essencial, né? E fala isso aí. Ele é símbolo de controle de pensamento das ações da vida. O que a Bíblia fala sobre o coração? Olha só, gente, que interessante. Já aqui agora na parte final. Jeremias, capítulo 17, 9, fala o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí uma pergunta que vem logo após: quantas vezes o teu coração te engana? E é aquilo que a gente fala, né? A pessoa às vezes fala assim: caraca, mas eu sei que eu não posso fumar, por que eu fumo? Eu sei que eu não posso comer essas porcarias, por que eu como? Eu sei que eu tenho que fazer exercício, por que eu não faço? Eu sei que eu tenho que me alimentar bem, por que eu não me alimento? Eu sei que eu não posso exagerar no álcool, por que eu exagero? Né? Você vê como que a gente se boicota, como que a gente se engana. Então o coração do homem é enganoso. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, senão ele vai adoecer, porque ele mesmo é que acaba nos enganando. Nosso coração é enganoso, a nossa natureza é de fazer a coisa errada. Não adianta a gente se iludir sobre isso, gente. Se a gente depender de nós mesmos, a gente vai fazer tudo errado. E a gente acaba fazendo escolhas erradas e adoecendo, né? Olha o que fala aqui em Marcos, capítulo 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, olha lá, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Uma outra parte fala da glutonaria, que fala do exagero com bebida, com alimentação, né? Uma outra parte fala do excesso de bebedeira, tem vários versículos que falam sobre o excesso de álcool, de problemas, consequências do excesso do álcool na vida da pessoa. Então você vê que de dentro do coração procedem esses maus desígnios. Isso aí quem falou foi o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa séria. Então olha como que o nosso coração é enganoso se a gente não tiver um coração firmado na palavra de Deus e buscando a Deus para que a gente tome as escolhas corretas. Todo o resto acaba adoecendo. E a minha tendência cada vez mais como médico cardiologista, eu já comentei isso aqui em outras lives, é focar a minha vida e a vida dos meus pacientes, focar mais na questão espiritual. Se você foca na tua vida espiritual, isso a gente viu escancaradamente nesse período de pandemia. Aquelas pessoas que estavam com a vida espiritual e também a vida emocional por tabela organizada passaram muito mais inteiro pela pandemia. Aquelas que não tinham uma vida espiritual fortificada, solidificada em Cristo, no estudo da palavra, em buscar a Deus. Não estou falando de igreja nem religião, nada. Mas buscar a Deus. Buscar a Deus diariamente, buscar a Deus com frequência. Não só domingo no culto ou na igreja, na missa. Não. Buscar a Deus no dia a dia. Né? Viver uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida santa. Tentar viver assim. A gente sabe que a gente é pecador, mas a gente tem que tentar, baseado no que a gente aprende na Bíblia e no que Cristo fez por nós, a gente pode, aí sim, sendo nova criatura, a gente pode viver uma vida correta, né? E aí a gente tem que ver isso aí, ó. Todos os males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha que Jesus Cristo falou isso no final do capítulo de Marcos 21, 23. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha aí. Então é aí que a gente tem que cuidar do coração até essa parte espiritual. Aí olha o que fala aqui, ó. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acabou de falar que do coração procedem todas essas coisas ruins aqui, homicídio, adultério, avareza, malícia, lascívia, essas coisas ruins, prostituição e tudo isso aí. Mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então se o teu coração está firmado no Senhor, está firmado em Deus, aí só vai fluir coisas boas, vai frutificar coisas boas de dentro para fora, para a tua vida emocional e depois para a tua vida física, porque você está em ordem com Deus, conectado com Deus, em sintonia com Ele, você consegue organizar a tua vida mental, emocional e você consegue organizar a tua vida física. Mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta arrumar a vida física e deixa a vida emocional bagunçada e a espiritual. Às vezes as pessoas nem se dão conta que tem vida espiritual. Ou então vive isso aí só domingo quando vai no culto ou na missa, né? Olha que coisa interessante também. Lucas 12, 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que tesouros a gente está construindo aqui nessa terra? Tesouros para
Tesouros do céu ou tesouros da terra? Porque quando a gente morrer, tudo isso aí vai ficar. Tudo que a gente está construindo aqui, bens materiais, patrimônios, riquezas materiais, isso tudo vai virar pó, né? Agora, o que a gente está construindo para a eternidade, né? E aí fala isso, olha que coisa linda. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então a gente tem que cuidar, para a gente não deixar adoecer o coração, cuidar do que está entrando no nosso coração e o que está saindo dele, tá? Exatamente ali, a Cleide falando, ó, uma promessa de Ezequiel falando que Deus vai tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, mas o coração de carne que traga coisas boas, que frutifique coisas boas. Exatamente, isso aí, Cleide. Isso aí é que a gente tem que buscar, gente. Quem não está buscando a Deus, gente, o momento é agora. Busquem, porque aí a vida começa a ficar em ordem. E aí o coração agradece, né? E Josué, agora entrando na reta final, Josué fala 24 a 23. Um coração submisso a Deus. Agora, pois, deitar fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente está construindo, se a gente está colocando diante de Deus, né? Deus fala, procurem primeiro, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Deus cuida de nós enquanto a gente está dormindo. Se Deus não proteger a nossa casa, não há quem proteja. Ou seja, um monte de versículo na Bíblia falando que a gente tem que proteger o nosso coração, mas buscar na fonte da vida, que é Jesus Cristo, que é Deus. E buscando neles, aí sim, em Deus, em Cristo e o Espírito Santo vivendo em nós, aí a gente tem uma vida em ordem. E aí fica muito mais fácil a gente fazer os ajustes finos, né? Na questão da alimentação, na questão de organizar os horários para fazer exercício, de fazer devocional, de estudar em casa, de participar das coisas mais da igreja, de viver uma vida mais correta. Então é isso, gente. Eu não quero estender muito para não ficar muito longo, né? Eu queria agradecer aí a presença de vocês. Eu queria já comunicar para vocês que estão aqui que que eu tenho já programado para nas próximas 2 segundas-feiras, no mesmo horário, 20 horas, a gente vai estar falando ainda, dando continuidade sobre esse assunto do coração. Na semana que vem a gente vai falar sobre o que cura o coração, e aí de uma forma mais aprofundada. Vou estar aí com um convidado especial, depois eu vou estar divulgando aí durante a semana. E na outra segunda, dia 18, novamente, a gente vai estar falando sobre as 3 dimensões do coração. Um tema muito interessante, também com um convidado especial que eu vou estar divulgando aí durante os próximos dias. Então eu conto com a presença de vocês, compartilhem esse vídeo, me sigam lá nas redes sociais, também no YouTube. No YouTube tem vários vídeos bacanas lá que eu já fiz, né? Tenta assistir, quem não assistiu ainda aquele vídeo recente que eu fiz, Verdadeiro Sentido da Vida. E tamo junto aí para o que precisar. Nós estamos à disposição no consultório. Gente, cuidem do seu coração, tá? Cuidem do coração, mas buscando sempre nas ordens de prioridades. Buscar a vida espiritual, contato com Deus direto, conexão com Ele, em oração, em jejum, em busca da palavra, estudo da palavra, né? Aquele versículo que fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem a Bíblia em casa e nem abre para ler, nunca leu, não sabe nem quais são os livros, não sabe nem do que se trata direito, né? E aí a vida emocional começa a ficar em ordem, porque a gente começa a fazer os ajustes que a gente aprendeu ali nos princípios que a Bíblia ensina. Ela ensina todos os princípios de tudo que é dificuldade que a gente tem, de problemas de pessoas que passaram pelo mesmo problema lá atrás, e a gente passa pelos mesmos problemas de homens que passaram e mulheres de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, a gente passa pelos mesmos problemas. Se você pegar na raiz, são os mesmos problemas. Então eu podia aprender com o erro dos outros para a gente não ter que errar também e ter que passar sufoco, passar as consequências dos nossos erros. Tá bom, gente? Então, assim, agradeço muito a presença de vocês. Compartilhem e não esqueça, semana que vem, tamo junto novamente, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.